Uma corrida contra o tempo, rivalidades explosivas e vacas voadoras? Descubra como Joe e Bill enfrentaram o tornado mais feroz de todos os tempos em Twister. Aperte os cintos e prepare-se para uma aventura que vai te deixar sem fôlego. O filme começa em 1969 com uma tempestade de arrepiar os cabelos. A jovem Joe está dormindo quando seus pais a acordam de repente. Eles correm para se esconder no porão porque um tornado gigante está a caminho. Joe está preocupada com seu cachorro Toby, mas conseguem levá-lo também para o abrigo. O pai de Joe luta para manter a porta fechada enquanto a tempestade aumenta. De repente, a porta é arrancada e o pai de Joe é sugado pelo tornado. Joe e sua mãe gritam em horror enquanto a tempestade passa, deixando para trás uma manhã triste e silenciosa. Avançamos para os dias atuais, onde um laboratório meteorológico está fervendo de atividade. Os cientistas discutem padrões de tempestades e preveem um possível surto recorde de tornados. Eles se preparam para um dia cheio de desafios. Enquanto isso, Bill e sua noiva Melissa estão a caminho para encontrar Joe, a ex-esposa de Bill. Bill está visivelmente nervoso com o encontro. Eles conversam sobre os hábitos de trabalho de Joe e se ela finalmente assinou os papéis do divórcio. Ao mesmo tempo, vemos Joe trabalhando em um radar Doppler com sua equipe de caçadores de tempestades. Bill e Melissa chegam ao local onde Joe e sua equipe estão se preparando para estudar tornados usando um dispositivo especial chamado Dorothy. A equipe fica animada ao ver Bill, que ajudou a criar Dorothy. Bill quer que Joe assine os papéis do divórcio, mas ela continua evitando. Joe fica chateada ao descobrir que Bill vai se casar novamente. Ela trata Melissa bem, mas fica claro que está desconfortável. Dorothy é revelada como um pacote de instrumentos projetado para estudar tornados de dentro. Ele contém muitos pequenos sensores que podem ser liberados no tornado para coletar dados valiosos. A equipe espera que essas informações ajudem a melhorar os avisos de tornados e salvar vidas. Bill explica a Melissa como Dorothy funciona e por que é tão importante. Joe acrescenta que o objetivo deles é aumentar o tempo de aviso de tornado de 3 minutos para 15 minutos, dando às pessoas mais tempo para se protegerem. De repente, a equipe de caça a tempestades fica empolgada com a possível formação de um tornado. Eles rapidamente empacotam seu equipamento e partem em alta velocidade. Bill e Melissa decidem segui-los porque Joe esqueceu de assinar os papéis do divórcio. Enquanto dirigem, outro grupo de caçadores de tempestades, liderado por Jonas Miller, aparece na estrada. Bill explica que Jonas é um rival que persegue tempestades por dinheiro, não pela ciência. Os dois grupos correm pela estrada enquanto Bill conversa com Joe pelo rádio sobre a presença de Jonas. De repente, uma das vans de Jonas desvia em direção ao caminhão de Bill, forçando-o a sair da estrada. Bill fica com um pneu furado e leva o caminhão para uma oficina. Enquanto isso, Jonas está exibindo um instrumento meteorológico chamado DOT 3 para repórteres. Bill percebe que Jonas roubou a ideia dele e de Joe para um dispositivo de previsão de tornados. Furioso, Bill confronta Jonas acusando-o de roubo. Eles discutem e suas equipes precisam separá-los. Joe tenta acalmar as coisas, sugerindo que Jonas não terá sucesso. Jonas se gaba de sua tecnologia e zomba de Bill. Bill ameaça Jonas, mas é contido por sua equipe. Joe pede desculpas a Bill por não ter contado antes. Bill dá a Joe mais um dia antes de ir embora. Mais tarde, Bill usa seus instintos de caça a tempestades para prever mudanças no clima enquanto estão em um restaurante. Jonas zomba de Bill para Joe, que desconsidera suas preocupações. Jonas insinua que uma grande tempestade está chegando e tenta descobrir os planos de Joe. Mais tarde, Joe conversa com Melissa, explicando as habilidades de Bill para detectar o clima. Melissa questiona Joe sobre seus sentimentos por Bill, mas Joe não diz nada. Lá fora, Bill sente uma tempestade se aproximando e diz à sua equipe para se preparar. Ele instrui Melissa a segui-los em seu caminhão, enquanto todos se apressam para sair. Bill e Joe lideram sua equipe de caça a tempestades, discutindo sobre a noiva de Bill, Melissa, enquanto dirigem. Eles falam sobre problemas de relacionamento passados e sobre os problemas de comprometimento de Bill. Bill quase bate durante a discussão, apesar de afirmar que está feliz com Melissa. Joe insinua que Bill ainda a ama. O resto da equipe segue em seus veículos, tocando música e cantando enquanto
perseguem a tempestade. Bill e Joe correm em direção a um tornado com sua equipe de caça a tempestades, discutindo enquanto dirigem perigosamente perto do tornado. Bill dirige em um canal de irrigação tentando se aproximar mais. A situação se torna mais perigosa à medida que o tornado se aproxima. Eles ficam presos e têm que abandonar o caminhão sob uma passagem subterrânea. Joe tenta configurar seu equipamento, mas Bill a puxa para um lugar seguro. Eles se agarram a uma coluna enquanto o tornado passa sobre eles. O caminhão de Joe é levantado no ar e desaparece. Após a passagem do tornado, eles emergem cobertos de lama. De repente, o caminhão de Joe cai de volta, quase atingindo Melissa, que acabou de chegar. Após um encontro próximo, Bill, Joe e Melissa continuam a perseguir tempestades. Eles competem com a equipe rival de Jonas para interceptar um novo tornado. Bill prevê uma mudança de direção, tomando uma rota diferente. Enquanto dirigem, a equipe rastreia um tornado F3 pelo rádio, correndo em direção ao núcleo da tempestade. Eles encontram condições extremas. O tornado de repente se divide em 3, cercando seu caminhão. Eles enfrentam chuva horizontal e até veem uma vaca voando 2 vezes. Bill luta para controlar o veículo enquanto os tornados giram ao seu redor como um carrossel. De repente, os tornados desaparecem nas nuvens. Bill e Joe saem animadamente do caminhão, emocionados pela experiência. Melissa permanece congelada de medo. Após o encontro com múltiplos tornados, Bill e Joe estão excitados enquanto Melissa está aterrorizada. A equipe chega discutindo a incrível tempestade. Apesar das objeções de Joe, eles sugerem visitar sua tia Meg em Waukita para comer e descansar, cantando entusiasticamente comida. Mais tarde, a equipe de caça a tempestades chega à casa da tia Meg. Meg os recebe calorosamente, especialmente Bill. Na cozinha, a equipe desfruta de uma refeição farta enquanto brincam e compartilham histórias. Eles assistem à TV e zombam de seu rival Jonas, que está dando uma entrevista sobre previsões de tornados. A conversa muda para as façanhas passadas de Bill. Dusty conta uma história sobre Bill se aproximando de um tornado enquanto estava bêbado e seminu, jogando uma garrafa nele. Melissa parece surpresa com essas histórias. Mais tarde, eles explicam a escala Fujita para Melissa, descrevendo intensidades de tornados de F2 a F4. Quando perguntada sobre tornados F5, o clima fica sério. Eles o chamam de Dedo de Deus e revelam que apenas Joe viu um, sugerindo um evento significativo do passado. No andar de cima, Joe e Meg têm uma conversa privada sobre Bill, insinuando relacionamentos passados. De repente, notícias de um tornado F3 nas proximidades interrompem. A equipe corre para sair da casa de Meg. Bill arranja para Melissa andar com Dusty. Joe e Rabbit discutem sobre derrotar seu rival Jonas até a tempestade. Meg se despede enquanto todos partem apressadamente, com Joe pegando as chaves do caminhão de Bill, apesar de seus protestos. Mais tarde, a equipe corre para interceptar um tornado, pegando um atalho que os leva a uma rodovia. Eles quase colidem com a equipe rival de Jonas ao se aproximarem da tempestade. O céu escurece e eles lutam para localizar o tornado. Joe decide implantar seu equipamento e Bill prepara Dorothy no caminhão. Eles enfrentam granizo forte e detritos enquanto se aproximam do núcleo do tornado. Bill e Joe tentam implantar Dorothy, mas encontram dificuldades. Dusty filma o evento enquanto Melissa expressa medo diante de suas ações perigosas. Justo quando estão prestes a implantar Dorothy, um poste telefônico o derruba, espalhando os sensores. De repente, o tornado desaparece, deixando Bill e Joe confusos e desapontados. Após alguns segundos, o tornado volta com tudo. Joe insiste em ficar e usar os sensores para coletar dados, mas Bill acha que é suicídio. A discussão esquenta e Bill arrasta Joe para fora do perigo. Em um movimento desesperado, Joe pula do caminhão para salvar os sensores, mas o tornado desaparece novamente. A briga sobre a obsessão de Joe com tornados atinge um ponto crítico. Bill finalmente diz a Joe que ela precisa superar a morte de seu pai e focar no que importa agora, eles dois. Melissa assiste a tudo, claramente perturbada. A cena termina com a equipe dirigindo ao pôr do sol, voltando para a base, cada um perdido em seus próprios pensamentos. À noite, o cenário muda para um drive-in de cinema, onde um tornado perigoso está se aproximando. Murphy e Bryce, os especialistas em clima, observam preocupados as leituras de radar. Joe, aproveitando um momento de calmaria, finalmente assina os papéis do divórcio enquanto discute os problemas dos sensores com Bill. Melissa, no seu quarto de motel, acompanha o boletim meteorológico. De repente, as TVs ficam estáticas e o vento começa a uivar. Dusty, sempre atento, percebe o tornado iminente e avisa a todos.
Bill grita para que todos se abriguem no subsolo. Joe ajuda a alertar as pessoas no balcão de lanches e puxa Lawrence de seu carro. O grupo corre para um armazém, se amontoando em um fosso enquanto o tornado atinge com força total. Vidros estouram, detritos voam e uma mangueira de água solta atinge Preacher. Melissa, em pânico total, grita que não consegue lidar com a situação. Um carro despenca do teto e uma placa de neon cai logo em seguida. Finalmente, os ventos diminuem e a tempestade passa. O tornado deixa um rastro de destruição em Ouachita e a casa de Meg é uma das vítimas. Joe, Bill e a equipe correm para ajudar. Eles encontram Meg presa sob os escombros e, em uma operação de resgate dramática, conseguem tirá-la. A casa ameaça desmoronar a qualquer momento, mas a equipe consegue escapar a tempo. Meg está ferida, mas mantém o bom humor e faz piadas sobre a situação, mostrando uma resiliência inspiradora. Ela pede a Bill para resgatar seu cachorro, Mo, e ele corre contra o tempo para salvá-lo antes que a casa desmorone completamente. Após toda a adrenalina, Melissa toma uma decisão difícil. Ela percebe que não pode competir com a paixão de Bill por caçar tempestades e sua conexão inegável com Joe. Ela se despede, sabendo que seu relacionamento estava fadado ao fim. Enquanto isso, um poderoso tornado F5 se forma perto de Ouachita logo após um F4 devastar a cidade. Joe cuida de sua tia Meg ferida, que mesmo assim a incentiva a continuar sua missão de caçar tempestades. Ao olhar para uma escultura de vento, Joe tem uma epifania sobre como fazer Dorothy voar. Ela compartilha seu plano com Bill e juntos eles mobilizam a equipe para modificar Dorothy usando latas de alumínio. A equipe está animada com a nova ideia de Joe e trabalha rapidamente para modificar Dorothy. Com as latas de alumínio em mãos, eles adaptam o dispositivo para que possa ser levado pelo próximo tornado. O entusiasmo é palpável enquanto eles se preparam para enfrentar o que promete ser o tornado mais poderoso até agora. Joe e Bill lideram a corrida em direção ao monstro de vento, esperando que suas modificações façam a diferença. Colocar Dorothy na trajetória do tornado é um risco enorme, mas eles sabem que é a melhor chance de coletar dados cruciais. Joe e Bill colocam Dorothy na estrada, mas o dispositivo é leve demais e não é imediatamente pego pelo tornado. A natureza, sempre imprevisível, decide mudar a direção do tornado em direção a eles. Com um caminhão preso em uma árvore arrancada, a situação se complica. Em meio ao caos, eles avistam um caminhão-tanque girando dentro do tornado, um verdadeiro monstro de metal. No último segundo, conseguem liberar o caminhão e escapar por pouco de uma explosão. Sobreviver a essa prova de fogo os deixa abalados, mas inteiros. A jornada os leva a enfrentar o último e mais feroz tornado F5 ao lado da equipe rival de Jonas. Joe avisa Jonas de que seu dispositivo é muito leve para suportar a força do tornado, mas ele não dá ouvidos. Bill também tenta alertar Jonas sobre a mudança iminente na trajetória do tornado, mas a arrogância de Jonas prevalece. O inevitável acontece. O tornado muda de direção e atinge em cheio a equipe de Jonas. Em uma cena de tirar o fôlego, o veículo de Jonas é arremessado pelo ar. Uma torre de rádio atravessa o para-brisa, matando o motorista Ed, e o carro explode logo em seguida. A teimosia de Jonas cobra um preço alto e Bill, furioso, lamenta a perda de vidas que poderia ter sido evitada. Determinado a não deixar o sacrifício de Jonas ser em vão, Bill e Joe perseguem o tornado com renovada intensidade. Eles dirigem por uma paisagem de destruição, desviando de destroços perigosos e objetos voadores. A certa altura, uma casa inteira rola pelo caminho deles, e eles passam por dentro dela como se fosse uma cena de filme de ação. Decididos a aproveitar a oportunidade, eles entram em um campo de milho. Joe ativa Dorothy na traseira do caminhão e eles dirigem diretamente em direção ao tornado, ativando o controle de cruzeiro e saltando do veículo no último segundo. O caminhão, agora sem controle, é puxado para o tornado e Dorothy finalmente é levantada pelos ventos ferozes. A equipe celebra enquanto os sensores começam a coletar os dados tão necessários. Enquanto os dados de Dorothy são coletados, Joe e Bill recebem um aviso sobre uma nova mudança no tornado. Correndo através do campo de milho, eles se encontram em uma fazenda. Lá, eles buscam abrigo em um celeiro, apenas para perceber que está cheio de ferramentas afiadas que parecem prontas para uma cena de filme de terror. Rapidamente, eles saem do celeiro e continuam correndo até encontrar uma casa de bombas. Entrando apressadamente, eles encontram canos que se aprofundam no subsolo e decidem
se amarrar a eles com correias. O tornado finalmente os alcança, arrancando a casa de bombas e deixando-os expostos aos elementos brutais da tempestade. Levados pelo tornado, ainda amarrados aos canos, eles têm uma visão rara do interior do tornado, onde vem uma luz no topo, cercada por relâmpagos. O espetáculo é ao mesmo tempo aterrorizante e incrivelmente belo. O tornado eventualmente se dissipa, deixando-os no chão, surpreendentemente ilesos. Em meio à calmaria que se segue, Joe e Bill olham ao redor, absorvendo o que acabaram de vivenciar. Eles perceberam que sobreviveram ao impossível e que seu dispositivo, Dorothy, coletou dados valiosos que podem salvar muitas vidas no futuro. Ao emergirem de seu abrigo improvisado, eles veem uma família saindo de um abrigo contra tempestades e cavalos correndo livres, um símbolo de esperança e renovação após o caos. Joe e Bill se olham e percebem que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram cumprir sua missão. A equipe chega comemorando o sucesso dos sensores e o fato de terem enfrentado um dos tornados mais poderosos já registrados. Finalmente, sob um céu claro, Joe e Bill se beijam, indicando que talvez eles não estejam destinados ao divórcio. Depois de enfrentar tornados destrutivos, que tal encarar morcegos pré-históricos que caçam humanos pelo som? Vai lá e confere agora e prepare-se para uma aventura de tirar o fôlego.